estamos em uma série de reflexões falando sobre esse capítulo. E eu achei interessante, não falar todo ele de uma vez, mas dividir ele em partes, porque a gente fica com mais facilidade para compreender. A gente divide em partes e conforme a gente vai lendo e refletindo, a gente consegue absorver um pouco mais dessa palavra. Para quem que ele está falando, né? Então, esse capítulo 2, esse versículo, a gente leu hoje do 10 ao 19. Nós vamos entender esse texto em duas partes. A primeira parte é uma parte chamada advertência. E o que ele está advertindo? É importante quando a gente lê um livro como esse, a gente perceber quem está falando e para quem ele está falando. Então, palavras de Ageu, ele está falando para quem? Ele está falando aos sacerdotes. Quem que eram os sacerdotes? Aqueles que ficavam no templo, que tomavam conta do templo, aqueles que adoravam no templo, aqueles que faziam as ofertas no templo, que o povo levava, eles sacrificavam. O sacerdote era o intermediário entre o povo e Deus. E esta palavra aqui, queridos, ele está falando para os sacerdotes. E o que ele está dizendo aqui? Sobre algumas coisas que se tornam imundas. E aí ele fala que aquilo que é santo, uma vez que toca naquilo que é impuro, ele se torna imundo. Então ele está falando aqui, se a gente olhar a grosso modo, ele está falando sobre santidade. E como ter uma vida de santidade? A gente percebe hoje em dia que é um desafio para a gente. A gente está cercado de coisas que não são certas, que não são boas, que não são honestas, né? E como manter santidade? Nós pensamos, né? Vocês estão aqui dentro de um processo de tratamento, de reabilitação, sair das drogas, ter uma nova vida, né? E como manter uma vida de santidade? Aqui dentro, vocês são exigidos. Como manter uma santidade aqui dentro? Aqui você mantém santidade cuidando da tua mente, aquilo que você pensa, cuidando daquilo que você fala, cuidando daquilo que você alimenta no teu coração, né? Cuidando dentro de uma convivência aqui dentro, social, você conviver bem com o seu irmão aqui do lado, seu companheiro aqui de tratamento. Santidade aqui dentro vai estar dentro dessa ideia. Mas a vida não é aqui dentro só. Porque você vai sair daqui. Quando der o seu período e você for retomar a sua vida, a santidade ela tem que ser estendida lá para fora. E lá fora não vai ter ninguém dizendo para você, essa música você não pode ouvir. Não vai ter ninguém lá fora dizendo, olha, esse tipo de palavra você não pode falar. Porque aqui dentro vocês têm um regulamento para seguir. Vocês têm normas aqui dentro, vocês têm horário. Mas lá fora não vai ter ninguém exigindo de vocês, ó, vocês têm que ter isso aqui, essa postura. Lá fora não. Lá fora vocês terão que ter a postura de vocês com Deus. E a santidade lá fora, vocês só vão conseguir ter e se manter limpos na presença do Senhor conforme as escolhas que vocês fizerem. Sempre vocês terão escolha entre fazer o certo e fazer o errado. Entre o bom e o ruim. Entre o certo e o que não é certo. O grande desafio nosso é fazer as boas escolhas. Porque as propostas chegarão para a gente. Como chega para mim todos os dias e para cada um aqui de nós. Amém, queridos? Amém. Fazer as boas escolhas é o que vai nos fazer viver uma vida de santidade. E o que é a santidade? É você se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se você perceber que essa conversa te afasta de Deus, não tem essa conversa. Se você perceber que essa amizade está te afastando de Deus, essa amizade não é de Deus para você. Se você perceber que esse emprego não está trazendo benefício para você, não te aproxima de Deus, esse emprego não é de Deus. Não é de Deus. Porque a nossa vida, ela tem que ter Deus como centro. A centralidade da nossa vida não é o ganhar dinheiro, não é nem o sobreviver, não é nem ser feliz. Eu quero viver para ser feliz. Não, isso é loucura. É viver tendo Deus como centro da nossa vida. Aquele que geralmente quer viver para ser feliz, ele tem uma vida de vícios, ele tem uma vida de prazeres que afastam ele de Deus. Então a nossa vida, a vida do cristão, é tomar sua cruz todos os dias e
e seguir a Cristo. É renúncia, negar a si mesmo. A segunda parte do texto, essa primeira parte ela vai do 10, 11, 12, do 13, 14, 15 e 16. É toda a parte maior, né? Até o 18 vai essa primeira parte. A última parte do texto, que é o versículo 19, aqui nós temos uma promessa, onde Deus fala com eles. Qual que é a promessa? É uma promessa de bênção. Olha o que diz o versículo 19. Pega a Bíblia aí para a gente ler de novo. Ageu faz a pergunta para eles. Não é que ele não sabia, mas ele fez uma pergunta para fazer eles pensarem. Qual foi a pergunta? Há ainda semente no celeiro? Não. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira, ele cita aqui 4 frutos, né? A videira, a figueira, a romeira e a oliveira. Então, aquilo que produz a uva, o que produz o figo, o que produz a romã e o que produz a azeitona, a oliveira. E ele faz a pergunta: eles têm dado frutos? Estão produzindo? Porque são plantações tradicionais, são típicas de lá. Está produzindo? Vocês têm visto vocês plantando e colhendo? Toda vez que eu venho aqui para a chácara, toda vez, gente, antes de eu descer esse pomar, o que eu pergunto para vocês? Tem alguma fruta aí? Tá dando alguma coisa? Né? Deu pêssego lá embaixo? E o abacate já tá dando abacate? E as mangas? E a acerola? Tem bastante fruta aqui, né? Como é que tá? E eu pergunto para vocês. A Gil perguntou, e aí, como é que tá? Tá produzindo? A figueira tá produzindo, a videira? E a romeira? E a oliveira? E ele fala, não tem dado os seus frutos. Nada tá produzindo. Nada tá indo para frente. Vocês perceberam? Que nada tá crescendo, nada tá produzindo. O celeiro, a despensa tá vazia. Era isso que a Gil estava dizendo para eles. Só que a Gil fala uma palavra de Deus aqui para eles, dizendo, ó, mas desde este dia, a partir de hoje, vos abençoarei. A partir de hoje, Deus vai abençoar a vida de vocês. Amém. Daí, queridos, eu pergunto para vocês, né? Como é que está a vida de vocês? Daí eu vou perguntar, como é que está a vida financeira de vocês? Não precisa responder, pensa, né? Como é que está a vida financeira de vocês? Como é que está a vida profissional de vocês? Como é que está a vida sentimental de vocês? Familiar? Saúde de vocês? Daí eu vou e falo, não tem dado fruto, está tudo parado. Mas desde esse dia, vos abençoarei. Deus, a partir de hoje, está abençoando vocês. Amém. Então, o que faz acontecer na nossa vida o que a Geu declarou aqui? Estava tudo dando errado, mas de hoje em diante as coisas começaram a dar certo. Como é que eu faço, pastor? Alguém chega para mim e pergunta, pastor, o que eu faço? Porque financeiramente eu não estou bem, sentimentalmente está uma tragédia a minha vida, família está toda virada, eu não estou bem na saúde, estou com um negócio aqui. Como que eu faço para de hoje em diante Deus abençoar a minha vida? A resposta está aqui no texto. A Geu falou o que para eles antes? Santidade. Se você colocar a sua vida no altar de Deus, aquilo que está faltando, que não tem dado fruto, que não tem produzido, a partir de hoje, Deus começará a abençoar. Aleluia. Essa é a promessa de Deus. Glória. Então não importa, você tem quantos anos? Você tem 20? Você tem 30? Você tem 40? Não importa quantos anos você tem. Não importa o tempo que você demorou para entender isso. Você tem que entender isso. Porque tem pessoas que passam uma vida inteira e morrem e nunca entendeu na vida que quando você põe a sua vida no altar de Deus, Deus cuida de você. Então não importa o quanto de tempo demorou você entender isso. Mas você tem que entender. Tem que abrir a cabeça e entender. Que quando você tem uma vida na presença do Senhor, você vive o que está aqui no 19. Desde este dia vos abençoarei. Então o que vai abençoar vocês não é minha pregação, se ela é bonita ou não. Não é eu colocar minha mão sobre você e profetizar, pegar um óleo e te ungir, não é isso. O que vai abençoar a tua vida a partir de hoje
é se você se posicionar na presença do Senhor. Então não importa como esteja a tua vida, o que importa é se você está disposto a se posicionar na presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Então guarda essa palavra no teu coração e não só guarda, se posicione para que a partir de hoje a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Amém? Amém. Essa é a palavra. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Passa de dia.